Saudações alvinegras. Pênalti pro Galo. Bom, quem tem competência se estabelece. Em tempos de muitas discussões, de muitas conversas, muita brincadeira na internet, é complicado e muito necessário que a gente faça algumas ponderações em relação a isso. Sobretudo para dizer que o Atlético não está pedindo favor para ninguém. O Atlético tem o melhor e maior poderio ofensivo do Brasil na atualidade. Desde 2020, com a chegada do Sampaoli, o sistema ofensivo foi mudou bastante a forma de jogar do Atlético, então ele passou a jogar para cima. Com o Cuca manteve o mesmo padrão e suponho que com o Mohamed vai manter também a mesma coisa. Então o Atlético, por ser muito ofensivo, tende a criar várias chances de jogo, tende a circular a área do adversário e evidentemente tende a receber mais faltas, tanto próximo da área quanto dentro dela, acarretando em pênaltis. Bom, não é essa defesa que eu quero fazer, muito pelo contrário. O ponto aqui é lembrar de pênaltis para o Atlético, mas não pênaltis para o Atlético executá-los, para transformá-los em gol a seu favor, mas pênaltis para o Atlético defendê-lo. E aí eu quero fazer aqui uma exaltação aos grandes goleiros, dos quais certamente o Everson já está entrando no panteão ali dos maiores e dos melhores goleiros da história do Atlético, tanto em termos de conquistas, quanto em termo técnico, quanto em liderança técnica, quanto em liderança positiva, quanto também em relação ao carisma junto ao torcedor. Bom, como eu disse, a ideia aqui é trazer alguns momentos, parcos momentos, em que o Atlético de fato teve disputas de pênaltis, em que obviamente ele saiu vencedor, mas que os goleiros tiveram que agir, tiveram que trabalhar para que isso pudesse acontecer. Isso aqui é quase uma homenagem a esses goleiros. Como eu disse, são poucos os momentos, poderia citar aqui, fazer uma lista muito maior, muito mais abrangente, mas eu vou me remeter aqui a alguns momentos que certamente, sobretudo as pessoas com mais de 30, 40 anos, certamente vão se lembrar de alguns desses. Bom, o primeiro momento, mais recente, evidentemente, é de 2021, o ano passado, contra o Boca Juniors na Libertadores, em que o jogo terminou 0-0 no tempo regulamentar, foi para os pênaltis. O Everson pegou duas penalidades, inclusive ele fez o gol que fez o Atlético passar para a próxima fase na Libertadores do ano passado. Foi um jogo tenso, um jogo difícil, e que o Everson não só saiu coroado pelo pênalti que converteu, como também pelas defesas que fez. E em si, no jogo mesmo, o Everson também foi muito importante. Bom, o outro jogo que eu queria lembrar, e aí eu já dou um salto temporal, embora tenha nessa lacuna acontecido um outro episódio, mas eu quero saltar para o ano de 2016, na Copa do Brasil contra o Juventude, no Sul, lá no estádio do Juventude, em Caxias, no Alfredo Jaconi. O Vitor fez também duas defesas de pênaltis. O jogo em si terminou no tempo regulamentar empatado por 1-1, e o Atlético, nas penalidades, venceu por 4-2. Também o Vitor defendendo 2 pênaltis e classificando o Atlético naquela oportunidade, salvo engano, para disputar a semifinal contra o Internacional. Se não estiver enganado, foi isso que aconteceu em 2016. Bom, em 2013, evidentemente, a campanha da Libertadores, não vou citar o pênalti do Tijuana, porque foi no tempo regulamentar. Eu estou me atendo aqui a disputas que foram pós-jogo de tempo normal, e aí não incluiria a defesa contra o Tijuana, que evidentemente é a primeira a ser lembrada quando a gente lembra da conquista de 2013, mas depois tiveram outras duas oportunidades, que foi contra o Newell's, aqui na Independência, e contra o Olímpia na final, contra o Olímpia no Mineirão, né? Ambos com o Vitor defendendo pênaltis. Contra o Nils ele defendeu 2, contra o Olímpia ele pegou 1, e a outra bola, a bola derradeira, bateu na trave. Mas é óbvio que essa menção de 2013 ela fica muito presente na nossa memória quando a gente fala de disputas de pênaltis, em que os goleiros do Atlético, em que o goleiro do Atlético, nesse caso em especial o Vitor, foi importante e no caso, né, da final, ele nos possibilitou a conquista do título, e no caso do jogo contra o Nils, nos possibilitou a ida para a final, a classificação para o jogo da final. Bom, em 96, contra o Rosário Central, houve um campeonato, um torneio, chamado Copa Super Conmebol, que era uma disputa entre os campeões da Copa Conmebol de até então. Então o Atlético, que foi o primeiro campeão em 92, São Paulo,
Botafogo e Rosário Central. Eles disputaram esse torneio amistoso de início de ano em Cuiabá, inclusive no estádio, onde ontem aconteceu o jogo contra o Flamengo. Ele tinha outro nome, tinha outras características, mas foi naquele mesmo estádio. E o Atlético empatou em 0 a 0 com o Rosário Central no tempo normal e foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis foi assim como ontem. Todo mundo acertando as batidas, as penalidades, e acabou 10 a 9 para o Atlético. O jogador do Rosário errou o pênalti, o Atlético acabou jogando depois, marcando um ponto naquela ocasião, depois jogando contra o São Paulo, na continuação do torneio. Bom, em 1993, aqui no Mineirão, também um outro torneio, chamado Copa Ouro, em que o Atlético enfrentou o Cruzeiro e ficou 0 a 0 no tempo normal, e o Cleison, na hora das disputas dos pênaltis, o Atlético acertou todas as 5, né, da série inicial, e o Cleison foi o último a bater do lado do Cruzeiro e acabou errando o pênalti. Na verdade, o Luiz Henrique defendeu. Então o Atlético venceu aquela disputa de pênaltis por 5 a 4 e depois foi jogar contra o Boca Juniors na sequência daquela edição do campeonato. É interessante que o Cleison estava se despedindo do time rival naquela oportunidade. Naquele último jogo dele, ele acabou perdendo esse pênalti, defendido pelo Luiz Henrique. Bom, e em 1978, para terminar essa lista, a gente poderia citar outras situações, mas em 1978, no torneio dos campeões dos campeões, o Atlético enfrentou o São Paulo. Eu já até contei um pouco dessa história aqui num outro vídeo que tem aqui no canal. E o Atlético enfrentou o São Paulo, o jogo ficou 0 a 0, foram bater os pênaltis, inclusive foram bater no mesmo lado em que haviam batido meses antes, no dia 5 de março de 78, pela final do Campeonato Brasileiro. O João Leite também defendeu 2 pênaltis, mas desta vez o Atlético sagrou-se campeão e venceu por 4 a 2. Então tem outras situações, repito, esse vídeo, a ideia era lembrar de momentos em que o Atlético venceu as disputas de penalidades máximas pós a partida, que ou levariam a algum título, como é o caso da Copa dos Campeões, e como ontem, né, da Supercopa, ou levaria o Atlético a uma fase posterior das competições em questão. Okay? Então é isso. Caso você se lembre de algum outro campeonato, disputa de pênalti para fase subsequente ou qualquer coisa que o valha, por favor, deixe nos comentários, vamos discutir, vamos ressaltar e lembrar sempre a história do Galo. E Galo sempre.